Eu convido para vir ao palco a Bárbara Rubim, que vai falar sobre o tema A Lei 14.300. Então vamos fazer uma salva de palmas aqui para a Bárbara, a gente começar o evento com muita energia. Tá começando, né? Antes de terminar, a gente tenta de novo. Bem, quero começar, na verdade, agradecendo vocês por me receberem, agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é um prazer poder conversar com vocês sobre um assunto que a gente tem conversado há algum tempo, né? Eu estava comentando que tem um tempo já que a gente fala da Lei 14.300. Nesse ano, a gente teve um avanço, que foi a regulação da lei pela ANEEL, mas, sem dúvida alguma, todo esse cenário que a gente tem traz muita incerteza e muitas dúvidas. Infelizmente, eu só tenho 30 minutos de palestra, eu não tenho o dia inteiro para conversar com vocês sobre a lei. Então, eu selecionei 2 temas para a gente tratar, que são assuntos que eu entendo têm gerado ainda mais dúvidas do que o restante da regulação. São os temas que eu tenho mais recebido questionamentos de vocês nas redes sociais. Que assuntos são esses? O pagamento do uso da rede, como é que a gente vai remunerar a rede da distribuidora e o consumidor beoptante, né? Que são novidades que a gente teve, sobretudo do beoptante, nas últimas semanas, e tem movimentado muito os grupos do setor, muita incerteza sobre como agir nesse cenário. Então, acho que é interessante a gente pegar o nosso dia de hoje, esse nosso momento juntos, para falar sobre isso. Eu, como boa mineira, né, gente, em vez de estar aqui tomando água, eu já fui logo garantir meu cafezinho de manhã. Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara, eu sou advogada. Eu trabalho no setor elétrico há mais de uma década e eu acompanhei todo o processo da vinda do sistema de compensação. Eu tenho uma empresa de consultoria, que é a Bright Strategies. Na Bright Strategies, a gente faz o desenvolvimento de projetos de renováveis, assessorando as empresas do setor, desde a parte da análise de viabilidade econômica até a estruturação jurídica e regulatória, e mesmo a realização de engenharia do proprietário nos projetos que são desenvolvidos. A gente atende algumas empresas que atuam no setor de energia de maneira geral. O nosso foco é somente o desenvolvimento de projetos de renováveis. E a gente tem esse braço muito forte, realmente, para o regulatório do setor elétrico. Acho que é um pouco do nosso diferencial no mercado. Para a gente começar falando sobre o tema que a gente se propôs falar hoje, que é a questão da remuneração da rede, a gente precisa primeiro relembrar qual foi o grande ponto que mudou com a vinda da Lei 14.300. A gente teve, né, vale dizer, uma regulação completamente nova para o nosso setor. Inclusive, espero que todos aqui já tenham internalizado que não existe mais Resolução Normativa 482. Né? A Resolução Normativa 482 foi revogada. Agora a gente só se refere à Resolução 1000, que incorporou todas as disposições referentes ao sistema de compensação. Essa foi uma alteração publicada no último dia 10 de fevereiro desse ano pela ANEEL. E aí, no universo de mudanças que a gente teve, a principal discussão que orientou a vinda da 14.300 e orientou todo esse processo regulatório foi como a distribuidora deve ser remunerada pelo uso da rede dela. Qual é a melhor forma ou qual é a forma justa da gente fazer essa remuneração? Na discussão que originou a lei, a gente acabou assentando, chegando num acordo que envolve a remuneração do fio B, que é a componente tarifária referente aos custos do sistema de distribuição, por alguns consumidores. Eu diria que 90% dos consumidores caem nessa categoria de remunerar a rede de distribuição pelo fio B. Lembrando, aqui eu estou falando de consumidores que não tenham um enquadramento que a ANEEL chamou de GD1, que a gente, popularmente, no dia a dia, fala que são os projetos com direito adquirido. E alguma parcela desses consumidores vão ir além. Além deles remunerarem a rede por meio do pagamento do fio B, eles também vão remunerar a rede por meio do pagamento de uma parte da tarifa do uso de sistema de transmissão, que é o fio A, 40% do fio A, mais a tarifa de fiscalização do setor elétrico, mais os encargos de pesquisa e desenvolvimento. Parece muita coisa, mas se a gente olhar todos os casos de distribuidoras que a gente tem no nosso país,
40% do FIUA, mais a tarifa de fiscalização, mais os encargos de P&D, não ultrapassam em nenhuma distribuidora o montante de 5 centavos. Tá? No pior cenário. Em geral, a gente fica aí na casa de 2 centavos, mais ou menos, que representa essa parcela. O grande impacto da mudança que a gente teve é, de fato, a proposta de remuneração do FIU-B e a forma como a remuneração desse FIU-B vai se dar. Gente, essa pessoa é um anjo. Né? Muito obrigada, viu? Olha isso, gente. Então, a gente chega nesse cenário. Essa aqui é uma linha do tempo que eu não vou passar por ela, porque eu falo dela há muito tempo com vocês. Vocês já devem ter visto, seja no fórum, seja nos meus... Estou vendo as cabecinhas fazendo assim, né? Vocês já viram essa linha do tempo, né, gente? Então, a gente não vai falar dela hoje. O que eu quero destacar nessa linha do tempo? Que dentro dela, a gente já venceu tudo que está em cinza. O que está em cinza já aconteceu. Os projetos que podiam ser desenvolvidos, sendo o GD1 ou tendo direito adquirido, já foram desenvolvidos. Obviamente, né, que manter esse direito adquirido é uma condição que esses projetos vão conquistar ao longo desse ano, seja respeitando o prazo para início da sua conexão, 120 dias para micro, 12 meses para mini, lembrando que o prazo para início da injeção de energia na rede não se confunde com o prazo de validade do parecer de acesso, são prazos diferentes e independentes. Prazo de validade do parecer de acesso garante o quê? O seu ponto de conexão. Prazo de início de injeção garante o enquadramento do projeto nas melhores regras de valoração dos créditos, então enquadramento como GD1. Você pode ter o seu ponto de conexão garantido e não ter o que a gente chama de direito adquirido, ok? Então, pontos importantes aí para a gente ter em mente. Tô vendo que o pessoal tá chegando agora, né, gente? Eu fiquei sabendo que ontem teve uma festa aqui do evento, recebi muitas fotos de alguns sapecas que estavam na festa até meia-noite. Não me admira que vocês estejam chegando agora para o evento, né? Olha... Então, o que está em cinza a gente já venceu. A gente começou 2023 vencendo, com um atraso de 7 meses, a etapa da ANEEL regular a lei. E temos, no meio desse ano, que vencer uma outra etapa, a finalização do chamado encontro de contas, que seria esse processo da ANEEL calcular todos os custos e todos os benefícios da geração distribuída e, com isso, determinar quais são as regras definitivas que a gente tem para o nosso setor. O que a gente conhece hoje? A gente conhece as regras de valoração dos créditos de energia dos próximos 8 anos. Que regras são essas? Pagamento do FIU-B de maneira escalonada, vai subindo ao longo do tempo, aquele percentual 15, 30, 45 são percentuais do FIU-B. Então, essa é a regra que vai se aplicar para grande parte dos projetos. Autoconsumo local, projetos de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, geração compartilhada em regra, autoconsumo remoto até 500 kW, usinas de qualquer porte de fontes despacháveis. Tem essa regra de transição mais benéfica. Usinas que tenham mais de 500 kW em autoconsumo remoto ou em geração compartilhada, quando um único consumidor tiver mais de 25% dos créditos, já vão pagar, na entrada da operação delas, 100% do FIU-B, mais 40% do FIU-A, tarifa de fiscalização e P&D. Esses são os projetos, gente, mais impactados que a gente tem do ponto de vista de mudança de regra. Para os projetos que estão na regra 1, vou chamar assim, né, que a ANEEL chama de GD2, a regra mais amena de transição, para a gente ter uma ideia, o potencial de economia do cliente deixa de ser o que a gente costumou falar de 95%, mas continua sendo entre 70% e 85% da conta. E aqui, gente, apesar do foco da minha fala não ser vendas, eu tenho recebido, sim, muitos relatos de vocês comentando que as vendas caíram nesse começo de ano. Então, que tem mais dificuldade, que o mercado está mais lento. Acho que existem vários cenários, várias questões que colocam isso. O 2023 foi um ano que trouxe muita novidade para o consumidor, com a mudança de governo, com os juros altos que vem desde o ano passado, e tudo isso tende a frear um pouco mais a decisão de compra desse cliente. Mas uma coisa que eu queria trazer para vocês é, para o cliente que vocês estão prospectando agora, não existe mais regra antiga. O cliente que está chegando até vocês agora,
não precisa ter o argumento de que ele não economiza mais 95, mas ele ainda economiza 80. Não, ele economiza 80, e economizar 80% de uma conta é excelente. Ele nunca vai ter, ele não tem mais a chance de economizar 95%. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente participou de tem um grande cliente nosso, que é um expositor em várias feiras, e ele trouxe o seguinte ponto, assim, ele participou de uma feira rural que teve, e ele comentou que de todos os leads que chegavam no stand para comprar, assim, menos de 5% falava da nova lei. A maior parte dos consumidores não sabe necessariamente o que mudou, nem sabe que agora é pior do que era antes, porque continua sendo bom. O que ele viu é que, muitas vezes, é o próprio vendedor que traz a objeção para o cliente, falando, não, ainda é bom, não é mais como era antes, mas ainda é bom. Tem a taxação, mas ainda é bom. Não, gente, assim, a regra que a gente tem é essa que existe hoje. Isso não é enganar o cliente. É você apresentar para ele a realidade do que ele pode ter hoje. Né? Eu não quero saber, minha avó, né? Minha avó que fala de quando o dólar era R$2. Gente, o dólar não é R$2 para mim. Vó, eu não quero saber quando o dólar era R$2. Né? A minha realidade não é essa. Então, acho que a gente pode... muitas vezes é a gente que tem que começar também a mudar esse mindset que a gente colocou de ficar comparando regra, porque esse era um argumento que a gente usou muito no ano passado para vender. Faz agora, porque você ainda pode economizar 95%. Mas, para esse ano, é um argumento que não vale mais. Tá? Então, quero convidar vocês realmente a terem essa reflexão da regra de hoje, que é aplicada para o consumidor que chega até você hoje e que ainda permite que esse consumidor economize cerca de 80% da conta dele. A gente fez diversas análises. Tem até acho que foi o último vídeo que eu postei no meu Instagram, eu coloquei uma delas. A gente está fazendo um trabalho de fazer essa análise para todas as áreas de concessão, para que vocês possam usar. E na Light, que foi a que a gente simulou nessa análise que eu coloquei, o consumidor de uma regra hoje, sem simultaneidade nenhuma, tinha uma economia de 82%. Com 40% de simultaneidade, a economia dele chegava a 87%. Então, assim, é uma economia, como eu comentei, muito boa. Isso o consumidor nessas regras. E nessas regras, gente, não é só o fio B. É considerando já todas as formas de pagamento de uso da rede que a gente vai conversar durante esse nosso momento juntos hoje. Mas, dito isso, aqui para a gente ter uma ideia, né? Esse é um gráfico também que eu gosto de trazer, só para a gente ter uma ideia de grandeza, o que significa fio A e fio B nas tarifas de energia que nós temos hoje. Isso, gente, é o percentual do fio A e do fio B na tarifa inteira. Em geral, já expliquei também, a lógica é estados muito grandes, com baixa população, o fio B é muito caro, tem pouca gente para pagar a conta. Estados menores, com muita população, o fio B é mais barato, tem mais gente para pagar a conta. É só a gente pensar quando a gente vai no bar. Se você vai no bar e você pede 12 cervejas, você tem que pagar uma conta de 12 cervejas. Se você está dividindo essa conta para 4 pessoas ou para 10, ainda são 12 cervejas que precisam ser pagas. Aqui é a mesma coisa. A distribuidora tem o custo de distribuição dela para fazer a energia circular. Então, a densidade populacional impacta quantas pessoas vão ajudar a pagar um custo que é dada, por exemplo, a condição do local, dado, por exemplo, a extensão territorial que a gente tem. Tá? Obviamente, alguns estados são mais impactados que outros, porque o fio B é mais pesado na tarifa. Mas o fato desse fio B ser pago de maneira gradativa, de maneira gradual ao longo dos anos, assegura que o consumidor ainda consiga ter o retorno do investimento dele em mais ou menos 5 a 6 anos, dependendo da área de concessão. Tá? Então, a gente continua com um nível de payback muito favorável. Eu sei que muitas vezes a gente gosta de comparar o cenário brasileiro com o cenário do mundo. Então, aqui, já quero contar para vocês, por exemplo, que quando a gente olha a situação de instalação de sistema fotovoltaico na Europa, na Alemanha, por exemplo, que o pessoal gosta muito de comparar, ou na Califórnia, o payback médio é de 10 anos. E a gente fala que as regras são ótimas, mas esse é o payback médio. Bem, e aí então, só para dizer também que a agência foi muito célere, muito mesmo, em facilitar ou determinar a forma como essa cobrança tem que ser feita.
Na prática, vocês não vão precisar entrar na composição tarifária, pegar o PCAT da distribuidora de vocês, olhar o valor do FIU-B e calcular quanto é 15% do FIU-B. A ANEEL publicou a Resolução 3.169, é uma resolução homologatória, ela foi publicada no ano passado. E o que essa resolução traz? Ela traz um anexo que tem uma folha para cada área de concessão. Todas as distribuidoras têm. Aqui eu trouxe o exemplo da IDP Espírito Santo, dado que estamos aqui. E aí o que a gente vai ver nesse anexo? Três grandes colunas que a agência chamou GD1. Quem é GD1? Projetos com direito adquirido. Direito adquirido. GD2, a regra de transição mais amena, pagamento do FIU-B de forma gradual. E GD3, aquela regra de transição mais severa. O que significa essa tabela? Que quando você for fazer o orçamento de um consumidor agora, por exemplo, você vai olhar a tabela, vai falar qual que é o tipo do meu consumidor. Vamos pegar um B1 residencial convencional. E lembrando que residencial e comercial, gente, a tarifa é a mesma, tá? Muitas vezes a tarifa final do cliente é diferente por causa de tributo, mas a tarifa líquida é igual para residencial e comercial. Um consumidor GD1, ele tem compensação integral, tanto na TE quanto na TUSD. Por isso que vocês estão vendo ali debaixo da coluna do artigo 26, compensação de 100%. Esse consumidor, se ele for GD2, ele não vai compensar mais 100%. O que ele vai compensar? Da TUSD, 92,74%, que é equivalente a 15% do FIU-B na área de concessão da EDP Espírito Santo. Na TE, ele continua compensando 100%. Olha a diferença entre as regras que eu comentei com vocês, da regra gradual para a regra de transição mais severa. Enquanto um consumidor GD2, que é, novamente, 95% do mercado de geração distribuída hoje, compensa ainda 92,74% da TUSD, um consumidor GD3, que é aquela regra mais severa, compensa 45,91% somente. Então, o impacto muda muito. Você vai pegar a tarifa da sua distribuidora e vai multiplicar esse percentual por ela. O valor que você obter é o valor que o crédito ou o excedente de energia vindo do sistema vai ser valorado na conta do consumidor. Tá dando para entender, gente? Vocês estão comigo? Isso é uma dúvida? É uma dúvida? Não, é só um ok. Obrigada. Adoro manifestações efusivas de concordância, gente. Então, isso já é a regra, tá, gente? E a minha recomendação realmente é que vocês baixem a resolução, peguem o anexo da distribuidora, das áreas de concessão que vocês mais atuam, façam já cálculos para vocês ficarem familiarizados com essa aplicação e apresentem isso para toda a equipe de vocês. Isso foi uma forma que a ANEEL fez de tentar facilitar o processo de aplicação. Você pode estar perguntando, mas, Bárbara, por que a data final de vigência dessa tabela é 6 de agosto de 2023 para a IDP Espírito Santo? Porque no dia 6 de agosto de 2023, a IDP Espírito Santo passa por um processo de revisão tarifária. A tarifa inteira da distribuidora pode subir, pode cair, e, portanto, esse percentual que a gente está vendo de FIU-B pode ser alterado também. A boa notícia que eu tenho para dar para vocês em termos de previsibilidade de tarifa é que, enquanto as outras componentes tarifárias tendem a ser reajustadas em valores muitas vezes maiores que a inflação, porque a gente está colocando outras coisas dentro dele, o FIU-B, historicamente, ele só é reajustado à inflação, quando ele precisa ser reajustado. Na revisão, a gente vai olhar, de fato, para a componente dele. Mas, do ponto de vista de reajuste tarifário, ele vai seguir a inflação, mesmo que as outras componentes da tarifa não sigam, tá? Mas estamos aqui falando, então, de formas de remunerar a rede de distribuição ou formas de remunerar o transporte do fio. Morrendo de medo da tampa do copinho cair. Não vai cair, né? Se cair, vocês não riem, tá, gente? Muito obrigada. Maravilhoso esse café, por sinal. E aí, o pagamento do FIU-B, então, que é essa regra que mudou com a 14.300, não é a única forma que a gente passa a remunerar a distribuição de agora em diante. E essa é a grande novidade que foi trazida na ANEEL, na regulação dela. Para acalmar o coração de vocês, ou não, já quero dizer que estamos buscando formas de combater muitas dessas medidas
e espero que no final do dia de hoje a gente tenha boas notícias para compartilhar com vocês. Mas, enquanto isso, essas são as regras que a gente tem, são as regras que a gente conhece hoje do jogo, tá, gente? Quais são, então, as formas que a gente remunera o fio? Fio B, comentamos, ou o fio A, de acordo com aquela regra de transição, mas agora também por meio do pagamento desse uso da rede no tocante à geração. Ou seja, a gente passa a remunerar a rede de distribuição não só na característica da gente de carga, de consumir energia, mas também pela característica nossa de injetar energia na rede. Então, de geração. E essa remuneração de geração pode ser uma remuneração na alta/média tensão e também, e aí vem um ponto extremamente polêmico, na baixa tensão. A ANEEL estabeleceu que essa regulação deve acompanhar qualquer nível de tensão. Eu tenho uma boa e uma má notícia. Na verdade, eu tenho uma notícia para dar para vocês. E aqui a gente vai fazer um exercício, sobretudo a organização do evento, de ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Eu acabei de chegar em 2/3 do meu tempo para falar com vocês hoje. E eu acabei de chegar em 1/3 da minha apresentação. Então, talvez a gente tenha algum desafio, mas eu vou fingir que nada está acontecendo. Então, se alguém começar a acenar para mim lá, gente, vocês me ajudam a ignorar, tá? Por favor. Como é que fica, então, se a gente já olhou para essa remuneração do fio B, como é que fica a remuneração dessa característica de geração da rede? Vamos olhar primeiro para a remuneração característica das usinas e dos consumidores em média tensão. Por quê? Porque acho que essa é uma que a gente já estava, desde a publicação da lei, se acostumando com a ideia, né? Ela já estava prevista na lei, o que a ANEEL fez foi regular. Na média tensão, a gente passa a ter uma mudança na demanda contratada pelo empreendimento. Então, o empreendimento que tem, por exemplo, uma usina junto à carga, se essa usina que fosse ser instalada fosse maior do que a demanda contratada que aquele consumidor tinha, o que a gente teria que fazer antes num cenário 482, por exemplo? A gente teria que aumentar a demanda contratada de carga daquele empreendimento. Agora não. Se essa usina fosse remota, a gente teria que contratar uma demanda para essa usina remota de carga também. Agora não. Numa usina remota, a regra é bastante intuitiva. A gente vai contratar uma demanda para essa usina, não mais de carga, mas de geração. E vamos pagar o valor referente a essa demanda geração. Mas, numa usina na carga, e isso, gente, vai demandar um exercício de vocês para conseguirem explicar para o cliente de vocês que ele vai assinar um contrato se comprometendo a pagar 4, mas na prática ele vai pagar 2. Mesmo que o contrato diga que ele vai pagar 4. Tá? Por quê? Porque esse consumidor que tem uma geração, por exemplo, junto à carga... Vou colocar o exemplo da remota primeiro, né? Mas o consumidor que tem a geração junto à carga vai contratar as duas demandas. A gente vai ver um exemplo. Na geração remota, quais são os cenários, então, que a gente tem? E isso é uma grande melhoria para os empreendimentos que pagam demanda contratada. No cenário 482, se eu fosse fazer uma usina remota de 600 kW, a gente pagaria, por exemplo, um valor de demanda contratada de R$ 19,00 por quilowatt. É uma demanda carga. No cenário da Lei 14.300, e aí, gente, a unidade consumidora que está recebendo a energia dessa usina pagaria a demanda dela, qualquer que fosse, independente da potência dessa usina. No nosso exemplo, essa unidade consumidora que é beneficiária dessa usina remota tem uma demanda contratada de 500. Na prática, o que esse cliente tem que fazer? Ele está pagando duas demandas, uma de 600 integralmente e uma de 500 integralmente, porque a usina está remota. Mas as duas ele paga como carga. Portanto, ele tem uma conta total de demanda contratada entre usina e unidade consumidora dele de quase R$ 21.000. Num cenário da Lei 14.300, como é que fica isso? Essa usina remota,
ela vai contratar uma demanda também, equivalente à potência dela, mas não mais uma demanda de carga, mas sim uma demanda de geração, que é significativamente mais baixa. A gente vai trazer o gráfico comparativo para vocês daqui a pouco. Então, nesse cenário, a conta da demanda da usina cai de 11.400 para 5.700. E o consumidor, na carga dele, continua contratando a demanda que ele já tinha de carga referente a meio mega que ele tem lá realmente. Nesse cenário, por essa mudança, esse consumidor já tem uma economia de quase mais de R$5.000 na conta dele, meramente por causa da mudança na forma como a usina remunera a rede de distribuição. Para o consumidor, gente, que é GD1, essa mudança ela é aplicada a partir da revisão tarifária da distribuidora. Eu comentei com vocês, a revisão tarifária da EDP Espírito Santo é esse ano. Algumas distribuidoras já passaram por revisão tarifária no ano passado. Qual foi o entendimento da ANEEL? O consumidor que é GD1, ou seja, que tem direito adquirido, ele tem que requerer a troca da demanda dele. Muitos de vocês devem ter... Tem alguém que atua aqui na área de concessão da Light ou da CEMIG? Olha, quantas pessoas. Bom, já não tem muita gente. Só de Minas ali. Você também. Essa semana, a distribuidora já começou, estou falando essas duas porque são as que eu recebi, tá, gente? Elas já começaram a notificar os clientes a fazer a troca de demanda. Então, pela visão da ANEEL, o cliente tem que requerer a troca de demanda. E aí, algumas distribuidoras já estão então, notificando para essa troca acontecer. Tá? E essa notificação casou com a notificação que muitos já receberam do Belpitante. Então, tem muita gente que ficou confusa e achou que era a mesma coisa, não entendeu as duas notificações, mas são temas distintos. Agora, para o consumidor que tem uma usina junto à carga, o que a gente tem como cenário? Se esse consumidor estivesse no cenário da 482 ainda, e ele tivesse lá 500 kW de demanda de consumo, de carga, e ele fosse instalar uma usina de 600. A demanda contratada dele naquela carga. Então, ao invés de pagar só 500 de consumo, ele pagaria 600 de carga e teria um custo total de demanda de R$ 11.400. No cenário da lei, esse consumidor vai contratar 500 de carga, que ele já tinha, e aqui que eu falei que ele tem que assinar um contrato de 4, mas paga 2. E contrata mais 600 de demanda de geração. Então, na prática, o contrato desse consumidor vai ter o montante contratado de 1.100 kW, sendo 500 de carga e 600 de geração. E o montante equivalente à soma dos dois. Mas o faturamento vai observar essa regra. Ou seja, ele só vai pagar a TUS de geração no montante que extrapolar o que ele tiver de carga contratado. Então, na prática, ele vai pagar 500 de TUS de carga e 100 de TUS de geração, o que vai representar também uma economia frente ao cenário que ele tinha antes que pagar de conta de demanda. Ou seja, nessa situação, qualquer perfil de consumidor, na média tensão, é beneficiado. O custo dele com a demanda contratada vai ser reduzido. E é por isso, gente, que em algumas áreas de concessão, o consumidor, na média, ele nem percebe o impacto da mudança de regra. Simplesmente a mudança de regra não afeta ele. Por quê? Porque ele é beneficiado pela TUS de G, e 2, porque o consumidor de média tensão não tem fio B na hora fora ponta. Não significa que ele não remunera o pagamento do fio B que a gente viu naquela regra. Ele tem que remunerar, mas a tarifa hora fora ponta dele não tem componente fio B, é zerado. Ou seja, ele vai continuar compensando de 1 para 1, haja vista que ele não tem que descontar fio B na regra que se aplica para ele, tá, gente? Esse é um ponto relevante. Se o consumidor for azul, azul é aquele consumidor que contrata demanda ponta e fora ponta. Ele não tem fio B nem na tarifa hora fora ponta e nem na tarifa ponta. Então, um consumidor azul, por exemplo, realmente não vê impacto nenhum dessa mudança de regra, porque ele não tem a componente tarifária que muda é zerada para ele, tá? E aqui, só para a gente ter uma ideia, uma redução da TUS de G frente à TUS de carga. O que esse gráfico está mostrando para a gente? Quão menor é a TUS de G frente à TUS de carga do local, né?
Então, se a gente olhar, por exemplo, aqui no Espírito Santo, a TUS de G é 50% menor do que o valor da TUS de carga. Esse é o percentual da economia que a gente tem. Né? Se a gente olhar... Gente, olha, por exemplo, se a gente olhar o Rio de Janeiro, olha a Light. A TUS de G é 71% menor do que a TUS de carga. Na Celesc, 77%. Na Light, vai até começar a ter mais projeto de mini geração, porque sobra dinheiro para pagar a milícia. Né? Então, é a realidade. Eu sei que vocês estão pensando nisso. Então, assim, gente, realmente é uma grande diferença. Por que eu estou destacando isso para vocês? Porque existe a diferença entre o impacto que a lei vai trazer por ser algo novo e desconhecido e o impacto real que ela traz quando a gente conhece e faz as análises financeiras do nosso projeto. A gente pode entender, ter qualquer opinião que a gente tenha, mas vamos fazer análise primeiro. Vamos entender se aquilo vai ou não impactar o nosso cliente e como vai impactar o nosso negócio. Beleza, vencemos o remuneração pelo uso da rede como geração para o consumidor de média tensão. Agora vamos olhar para a grande inovação trazida pela ANEEL, que é a remuneração da rede de geração pela geração para um consumidor de baixa tensão. A Resolução 1000 trouxe para a gente que o faturamento de uma unidade consumidora do Grupo B ele é composto por duas parcelas agora. Uma é a parcela referente à energia consumida da rede. O que é a energia consumida, gente? É o maior valor entre o custo de disponibilidade e o que sobrou da minha conta para pagar depois que eu fiz a minha compensação. Tá? Então, o que quer que seja o maior valor entre esses dois é o que eu vou pagar referente à energia ativa consumida. O que sobrou da minha conta para pagar pode ser porque eu consumi 800 e injetei 500, então eu fiquei com 300 kWh que eu não tinha excedente nem crédito para compensar. Ou pode ser porque eu injetei 800, consumi 800, mas como eu tenho que pagar parte do fio B sobre 800, essa parte do fio B que eu tenho que pagar, se ela for maior do que o custo de disponibilidade, ela já configura a maior parcela aqui. Mas, além disso, esse faturamento também é somado, a parcela referente à energia ativa injetada. E que parcela é essa? É a tal da TUS de G para baixa tensão. Qual foi a disposição, gente, trazida pela ANEEL neste ponto? A disposição, que está lá no artigo 655-I da Resolução 1000, é que o consumidor de baixa tensão ele passa a remunerar a rede de acordo com a energia ativa injetada. Mas esse cálculo ele é feito, ele só vai remunerar se o resultado da subtração entre a demanda de injeção medida menos a demanda de consumo medida for positivo. Ou seja, eu tenho uma usina de 10 kW que registrou e eu tenho um medidor capaz de medir a minha demanda. Medidor bidirecional que a gente usa para o sistema de compensação não mede demanda de forma bidirecional. Tá? Esse é um ponto importante. Eu diria que maior parte dos consumidores não tem medidor capaz de medir essa demanda. Mas eu tenho um sistema, então, de 10 kW. E eu tenho uma carga instalada na minha casa de 12 kW. É a casa do Dória. A casa do Dória deve ter uma carga de quanto? Uns 50, né? Eu acho. Só a quantidade de ar-condicionado que deve ter. E aí, outro dia eu fico contando a história como se eu tivesse muito tempo, né, gente? Mas outro dia eu estava passeando lá em Campos do Jordão, fui conhecer, e aí eu vi uma vila, e tinha umas estátuas gigantescas na frente. Eu falei, nossa, deve ser um resort isso daqui, né? Tudo murado, assim, gigantesco. Aí eu parei num restaurante para comer um self-service e perguntei, moço, o que é aquela? Eu passei numa vila, umas estátuas bonitas, uma coisa meio arte moderna que a gente não consegue entender direito. Ah, não, aquilo ali é a Vila Dória. Aí eu, não, Vila Dória? É a casa que o Dória recebe a família e os colegas, os amigos. Caraca, então... Mas aí, vocês entenderam a carga, né? A proporção de carga. Então, eu tenho um sistema de 10 kW e uma carga, por exemplo, de 12. A gente sabe que a demanda não é medida pelo que eu tenho de equipamento. É medida pelo que eu estou usando daquele equipamento dentro de um período de integralização de 15 minutos.
E aí, dentro dos meus 12, por exemplo, eu tenho um chuveiro de 7. Fiquei lá 15 minutos tomando banho com o meu chuveiro ligado. Qual vai ser... E essa foi a demanda máxima de carga medida. Qual é a demanda que vai ser medida aqui? 7 kW para minha carga. O meu sistema, vamos supor que mediu 10 kW de demanda de injeção. Eu vou pagar quanto de TUS de G baixa tensão? 3 kW. Tá? Então, esse vai ser o cálculo que vai ser feito. Lembrando, é um menos o outro. E, além disso, eu tenho que ter um medidor capaz de medir essa diferença, o que, em regra, a gente não tem. Bárbara, as distribuidoras podem substituir todos os medidores do Brasil para fazer isso? Pode, gente. Pode. Só que existe um princípio que a ANEEL orienta para as ações da distribuidora, que é um princípio de que ele tem que ser pautado de acordo com critérios de mínimo custo global e critérios de eficiência na alocação dos recursos. Então, se a distribuidora sai trocando todos os medidores do dia para a noite, ela tem um risco muito grande, por exemplo, dessa despesa dela ser glosada e ela não conseguir ressarcimento disso no momento de revisão tarifária. Então, existe um plano que isso tem que ser feito. Eu não acho, honestamente, que isso vai acontecer da noite para o dia. E aí, essa TUS de G que a gente vai pagar não é a TUS de G que eu mostrei para vocês naquele gráfico. É a TUS de G da baixa tensão, que é uma TUS de G já calculada e já presente também, se a gente abrir a resolução homologatória de tarifa da distribuidora, já tem a TUS de G da baixa tensão. E a gente vai perceber que existem dois tipos de TUS de G baixa tensão, tipo 1 e tipo 2. Qual é a diferença entre elas, gente? A diferença é, trocando em miúdos, o que o ProRet diz para a gente, a TUS de G BT tipo 1 é aquela TUS de que é aplicada quando a distribuidora não teve que fazer obra para atender a unidade consumidora. Ou seja, eu tinha uma potência nominal do transformador maior do que a potência requerida por aquela unidade consumidora. A TUS de G tipo 2 ela é aplicada quando eu tive que fazer obra para atender aquela unidade consumidora. E esse é um ponto de atenção muito grande, gente, porque a TUS de G BT tipo 2, muitas vezes, ela é mais alta do que a TUS de G da média tensão. Tá? Exatamente por causa do critério de obra que foi aplicado para atendimento daquela unidade consumidora. E aí, eu diria que, para além dessa novidade que a gente tem, o grande absurdo, e eu não consigo encontrar outra palavra para resumir isso, é que a ANEEL dispôs que essa determinação ela vai ter efeitos retroativos. Ou seja, qualquer consumidor na baixa tensão que tenha medidor capaz de fazer essa medição vai pagar TUS de G de baixa tensão, independente de quando ele instalou a usina dele. Se ele instalou a usina dele em 2016 e ele tiver esse medidor, ele vai ter que pagar a TUS de G de baixa tensão. Isso é um ponto muito controverso que a gente tem discutido muito no Congresso Nacional para buscar reverter isso o mais rápido possível. A BGD, inclusive, fez já um questionamento formal disso perante a ANEEL sobre esses e outros pontos, né, Crispim? Boa. Mas esse não foi o único impacto trazido na regulação da ANEEL que tem efeitos retroativos. O outro impacto diz respeito ao consumidor bioptante. E aí, o consumidor bioptante é uma figura que, para além da GD, é uma figura que está disposta no artigo 292 da Resolução 1000. E o que ele estabelece nesse artigo? Que para um consumidor ser bioptante com geração distribuída, ele tem que cumprir todos os 3 requisitos propostos na lei. Quais são eles? A usina tem que estar instalada junto à carga. Então, não existe mais usina bioptante remota, gente. 2, o consumidor, a unidade consumidora tem que ter a soma dos transformadores não ultrapassando 112,5 kVA. Bárbara, eu tenho um consumidor bioptante que é uma rede hoteleira em área de veraneio e é bioptante por causa disso e ele gera a própria energia. Se a soma dos transformadores dele ultrapassar 112,5 kVA, na visão da ANEEL, ele perde o bioptante dele. Ou ele tira GD. Ele tem 2 opções. E 3, essa unidade consumidora não pode enviar excedentes para outra unidade consumidora e nem receber excedentes de outra unidade consumidora, tá, gente? Então, vejam que é um arcabouço muito restritivo que foi colocado para o bioptante. Mas, de novo, o maior ponto de absurdo, na minha leitura, não é nem as restrições. É querer que essas restrições sejam aplicadas a todos os consumidores que nós temos no sistema de compensação que sejam bioptante.
independente de quando eles instalaram a usina deles. E aí, para essa aplicação, a Resolução 1000 trouxe uma linha do tempo muito clara. Que linha do tempo é essa? Essas alterações na Resolução 1000 foram publicadas no dia 10 de fevereiro de 2023, que é uma sexta-feira. Publicadas, elas trouxeram a disposição de que, em 15 dias, a distribuidora deveria notificar todos os consumidores da área de concessão dela que fossem biooptante com GD a se enquadrar nas 3 regrinhas que eu falei com vocês agora. O prazo final para essas notificações foi dia 27 de fevereiro. Por isso que nas últimas 2 semanas a gente viu uma intensa notificação acontecendo. Que eu tenho conhecimento, todas as distribuidoras do Grupo Energisa e do Grupo Equatorial, por exemplo, já notificaram. Tá? Tirando inúmeras outras. Mas foi uma notificação em massa por causa do prazo. Engraçado como é que o prazo consegue ser cumprido dependendo do prazo, né, gente? Ué, eu não entendo isso. Tem distribuidor que até hoje você tem que ir lá levar os papéis impressos para conseguir ingressar com o seu sistema, porque 8 anos não foi suficiente para ela colocar um sistema digital. Mas 15 dias é assim, ó, papum. É brilhante. Para não dizer outra coisa, né, gente? Porque eu sou advogada, mas advogada também tem medo de processo. Então, esse prazo acabou no dia 27. Tem distribuidora que ainda está notificando? Tem. E a REN 1000 trouxe outro prazo. 60 dias para o consumidor se adequar. Bárbara, o que acontece se o meu consumidor não se adequar? Ele não quer tirar as beneficiárias dele. Ele vai perder o biooptante. A distribuidora vai começar o sistema de faturamento dele pelo Grupo A. Vai começar a faturá-lo pelo Grupo A, tá, gente? E aí, quais são as recomendações que a gente tem dado para os nossos clientes? 1. Verifique se o seu cliente que recebeu a notificação realmente é biooptante. Tivemos muitos casos de clientes que foram notificados de maneira equivocada. Se isso foi uma notificação equivocada, você pode contra-notificar o seu cliente. Notificar o seu cliente, não, desculpa. Contra-notificar a distribuidora de energia. Que eu vi ela em pé ali, gente, eu fiquei até desconcertei aqui meu raciocínio. Você contra-notifica a distribuidora de energia falando, ó, você notificou meu cliente errado, ele não é biooptante, ele não tem nada a ver com isso. Se o seu cliente, de fato, for um biooptante, você precisa analisar qual é a melhor solução para ele. A resposta não é óbvia. Existem casos em que é melhor, acredite ou não, o consumidor realmente ir para o Grupo A. Não só por causa das beneficiárias, mas porque, e aqui tem um pulo do gato da análise, o consumidor biooptante, gente, ele é o consumidor atendido em média atenção. Isso significa que ele tem um medidor de 4 quadrantes. Isso significa que a medição dele já é capaz de medir demanda de maneira bidirecional. Portanto, é um consumidor que, ainda que permaneça na opção de biooptante, pagará a demanda pela injeção da usina. Se a usina tiver um alto grau de simultaneidade, tiver a carga daquela unidade consumidora foi elevada, essa demanda vai ser irrisória. Mas se não for, essa demanda desse consumidor, em geral, é um tipo 2, pela característica do tráfego. E como eu comentei, em muitas áreas de concessão, a demanda BT tipo 2, a TUS de G BT tipo 2 é mais alta do que a TUS de G para o Grupo A. Então, às vezes, vale mais a pena você deixar o consumidor ir para o Grupo A e pagar a demanda de Grupo A da geração do que ter que pagar uma demanda tipo G, da G tipo 2 para ele na baixa tensão. Façam a análise caso a caso. E o consumidor sempre pode também ter a opção de judicializar o tema, né? A gente entende que existe uma tese muito forte para a judicialização dos consumidores que fizeram suas instalações antes da publicação dessas alterações pela ANEEL. E não tenho dúvida nenhuma de que vai ter uma onda de judicialização muito forte também. Para além disso, já estamos atuando perante o Congresso Nacional para conseguir sustar os efeitos disso e também perante a própria ANEEL, porque a gente entende que existe uma margem na ANEEL para rever este ponto de retroatividade, ao menos, tá? Mas acho que ficam aqui algumas das recomendações que eu queria deixar para vocês sobre isso. Eu quero fazer uma última consideração, que é, Bárbara, e se o meu consumidor não foi notificado pela distribuidora? Independente da notificação, gente, ele tem o prazo de 60 dias. Tá? A obrigação é dele. E o prazo de 60 dias dele vence no dia 13 de abril de 2023. Não deixem o consumidor e o cliente de vocês ser pego de surpresa com a conta de uma demanda contratada, porque, por acaso, ele não foi notificado ou ele não viu a notificação, e vocês também não foram ativos e proativos em voltar e atender este consumidor.
Nós temos visto muitos consumidores que têm culpado os integradores por essa mudança. Esse é um ponto completamente injusto, sem dúvida alguma. Ninguém tem culpa, é uma mudança imprevisível e completamente arbitrária feita pela ANEEL. Tá? E a gente vai soltar, colocando o meu chapéu associativo também pela Absolar, um comunicado ao mercado para explicar essa situação para os consumidores, para tentar também que os consumidores entendam o cenário e entendam que isso não é algo que pode ser imputado ao integrador que fez a instalação, confiando também na norma que existia quando o sistema foi adquirido. Dito isso, fica aqui o meu muito obrigada a vocês por estarem comigo. Muito obrigada à organização do evento pelo convite, por perdoarem a minha leve extrapolada de tempo. Não sei se a gente tem tempo para perguntas, eu acho que não, mas eu vou ficar aqui pelo evento hoje também, eu fico à disposição para tirar dúvidas de vocês, gente. Muito obrigada.